Bom, predador, tubarão aqui de novo. Vou tirar meu óculos aqui. Quarta aula, aula final de corpo, C2, corpo e saúde. Bom, eu queria frisar para você que é importante talvez você rever a segunda e terceira aula e colocar em prática. Mais importante que rever é colocar em prática. Até o final do C5, do módulo C5, você vai entender como que funciona cada área da sua vida e depois de entender, aí sim você vai começar a assinar algumas coisas. Mas antes de você passar para o próximo módulo, o C3, coração, network, pessoas, eu gostaria que você focasse no seguinte, na procura e na busca de fazer com que o seu corpo atinja o corpo ideal, a saúde, que você tenha potência de agir, que você tenha um físico agradável, um físico aprazível. Você acaba às vezes tomando caminhos tortuosos aí, talvez se comparando com outras pessoas, ou talvez ficando frustrado. Então, eu passei por isso e eu conheço muitas pessoas que passaram por isso. Eu estudei quem passou por isso e eu vivi isso. Primeira coisa que é importante, cara, não se compare com outras pessoas, tá? Quando o Rony Tubarão começou lá a querer emagrecer e tal, eu não quis me comparar com outras pessoas porque não funcionou das outras vezes, tá? E quando eu comecei, eu queria perder 15 quilos. E na primeira semana eu não perdi nenhum. No primeiro mês eu perdi menos que 1. E no segundo mês eu ganhei 2, eu tinha perdido 1 e ganhei 2. Mas na verdade é porque eu estava trocando massa gorda por massa magra. Isso é um processo que é um pouco lento. E depois de alguns meses eu tinha perdido tipo 4 quilos apenas, 5 quilos. E eu queria perder 15 quilos. Então a mente talvez, se você for deixar ela envolvida para aqueles resultados longos, grandiosos e muito rápidos, eu ficaria frustrado. Poxa, eu estou aqui em maior esforço, comendo tudo certinho, dormindo certo, tomando sol, bebendo água, tomando polivitamínico, eu estou me abdicando de N coisas que eu gosto de fazer pela minha saúde e só perdi 5 quilos. Esse não é o pensamento certo. O pensamento certo é o que eu tive, ainda bem que eu tive essa instrução. O pensamento certo é, caraca, eu já perdi 5 quilos, eu já perdi 33% de toda a minha meta. Olha que coisa impressionante. Durante os meus 10, 15 anos comendo errado, fumando e bebendo, todos esses quilos extras que eu já tinha adquirido, eu já eliminei 33% do que eu preciso eliminar. Isso merece ser celebrado. Então, a forma com que você encara os resultados, a forma com que você encara o que você vai avançando, a forma com que você encara os problemas, sem esse papinho motivacional, papo real, a forma com que você encara esse tipo de coisa, muda completamente a bioquímica cerebral, a forma com que você se vê. Você fala, caraca, olha só, estou no caminho certo, já fiz tal coisa, já eliminei, pô, já estou acordando mais cedo, até balançou aqui, já estou buscando tal situação acontecer, já estou comendo melhor, já estou eliminando o refrigerante, já diminuiu pela metade. Poxa, isso tem que ser celebrado. Ou você acha que você vai começar a mudar de vida e vai ser assim? Então não se compare com os outros, compare a si mesmo. Por isso que eu tenho aquela foto que eu deixei no outro vídeo e que eu vou colocar aqui no final também, com um áudiozinho para terminar. Mas não se compare com os outros, compare-se apenas consigo mesmo. Compare-se consigo mesmo. Você não precisa concorrer com ninguém. O único concorrente legal que você tem, o concorrente verdadeiro, é você mesmo. É consigo próprio, consigo mesmo, que você concorre. Então, não se chateie, não se magoe. Se o seu coleguinha, por exemplo, tem um amigo meu, gente boa, o Dubot, eu chamo de Dubot. Pô, biotipo bom, um negro grandão. Cara, biologicamente falando, é óbvio que quem é negro vai ter uma evolução física muito mais rápida que um branquelo que nem eu, cansado, cheio de pé de galinha. Isso é óbvio. Então ele malhando tranquilamente ficou muito, mas muito mais forte, que eu, muito mais rápido. Então eu estou lutando para chegar em um ano e quase um ano e meio treinando, malhando, me esforçando. Ele com 4 meses atingiu o corpo, que era o corpo que eu queria estar, mas tudo bem. Ele tem que se comparar com ele mesmo. E também tem o seguinte, ele é 10 anos mais jovem do que eu. Então tudo isso tem a ver. Você tem um biotipo diferente, você tem um sangue diferente, você tem uma reação diferente para alimentação, para algum jeito, enfim. Não se compare com os outros. Compare-se apenas com o seu eu anterior. Legal? E mais importante que isso, quando você caiu no caminho, poxa, você colocou, mas eu falhei, eu comi aqui um pudinzinho. Pô, tava um mês já, olha que coisa interessante, tava um mês já sem tomar Coca-Cola, tomar refrigerante, tomei hoje. Tudo bem, cara.
não volta para o zero. Você perdeu um só. 30 dias, tá? Inclusive isso é um dos principais fatores que fazem pessoas que param de fumar voltarem a fumar. A pessoa para de fumar, ela fica sem fumar 1 ano, 6 meses, 10 meses, 5 anos. Vamos supor que 10 meses sem fumar, ou seja, 300 dias aproximadamente sem fumar. A pessoa passa por um aborrecimento, um dia difícil, tomou chifre, sei lá, o dia dele não foi tão bom, e ele tá puto da vida aquele dia, com um amigo dele do lado, o cara tá fumando cigarro, ele, pô, me dá um cigarro aí. Ele acaba fumando. Ele voltou a fumar? Não. Ele teve um dia ruim. Se ele olhasse isso matematicamente, se ele tivesse um calendário escrito lá de azul, cada dia que ele não fumou, ele teria 300 dias sem fumar. Ele fumou um dia só. 10% de 300 é 30, 1% é 3. Matematicamente falando, é 0,33% do tempo que ele fumou. Ou seja, matematicamente falando, se é abaixo de 0,5%, é zero. Ele pinta aquele dia de azul e vida que segue, não volta a fumar. A reação bioquímica que ele vai ter no cérebro, bioquimicamente, a reação que ele tem é positiva, não é uma reação negativa. Não vai liberar hormônios da depressão, da tristeza, do aborrecimento e não ficará chateado, não. Ele vai se sentir vigoroso. Beleza, eu falei hoje, mas amanhã vida que segue, vamos embora. Eu tomei refrigerante hoje, mas amanhã é pau. Poxa, eu não perdi 5 quilos, mas perdi 3,5. Eu estou no caminho. E vamos embora. Tenha metas realistas. Se avalie realisticamente, tenha metas possíveis e prováveis de ocorrer. E não se chateie, não se magoe. Vamos de novo, a vida é assim, erro, acerto, erro, acerto. Acaba dando certo quando você começa a fazer com que a média tenha mais acertos do que erros. Um forte abraço para você, parabéns por ter terminado este módulo C2, Corpo e Saúde. E para terminar, fique um pouquinho aí com a minha imagem para que talvez sirva de motivação para você. Aquelas fotos não tem um ano de diferença não, tá? É uma diferença de 6 ou 7 meses, se não me engano. De 6 ou 7 meses. Eu vou colocar a quantidade de tempo real, porque eu não quero mentir para vocês não. Tá bom? Um forte abraço para vocês, até a próxima aula. Fica com a foto aí do meu antes e depois, para que sirva de motivação para você, caso você tenha aí alguma meta importante para realizar e concretizar no quesito corpo e saúde. Valeu, predadores!